gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal, Canal Amador. Eu sou Marcele Amador, sou mãe, sou sindicalista e também sou professora. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você gostou da temática, se você gostou do meu formato, aproveita e se inscreve no canal. Bem, hoje vai ser a primeira videoaula de história neste canal. No vídeo anterior, vou deixar o link aqui em cima, eu expliquei os motivos para eu começar a fazer as videoaulas. Então hoje é a primeira videoaula. O tema escolhido para a primeira videoaula é Renascimento Cultural. Por duas situações, né? A primeira, porque foi exatamente aonde eu parei na minha aula presencial com os meus alunos da escola Luiz Augusta Guimarães, lá em Ribeirão das Neves, e também pelo apreço que esse conteúdo tem pela arte e pela ciência, que são dois aspectos que estão sendo bem perseguidos nos últimos tempos, devido aos nossos companheiros terraplanistas. Ok? Então, Renascimento Cultural. O que é Renascimento Cultural? Renascimento Cultural foi uma grande revolução na forma de ver o mundo. De ver o mundo e de expressar o mundo, né? Foi uma mudança, uma transformação na arte, na ciência. Foi um grande boom, um grande desenvolvimento naquele período. Que período? Bem, um período de transição, né? Transição do período medieval, da Idade Média, para a Idade Moderna, entre os séculos XIV e o século XVI. Então foi um grande movimento, uma grande transformação. Mas aonde aconteceu? Começou na Itália. Lembrando que a Itália tinha um forte potencial burguês, ou seja, a gente pode falar de burguesia depois, um forte potencial comercial. E lá havia uns mecenas. Quem eram os mecenas? Os caras que investiam. Vamos deixar o ônibus passar, gente. Tá passando um ônibus e lá vai. Os homens, né, que investiam, passavam grana para os artistas, estavam engajados ali nesse processo. Cuidado para não confundir mecena com mercenário. Mercenário é aqueles caras lá na época do Império Romano, que não eram romanos, que lutavam do lado do exército romano em troca de dinheiro. Por isso, mercenário. Os mecenas eram os grandes patrocinadores das artes nesta época do Renascimento Cultural. Os artistas e cientistas do Renascimento Cultural, apesar de você achar que não conhece, mas conhece sim. Por exemplo, o grande Leonardo da Vinci. Todo mundo já ouviu falar dele. E a obra mais famosa dele, Mona Lisa, né? A Mona Lisa está lá no Museu do Louvre, em Paris. Ela é desse tamanhozinho assim, ó. As filas são gigantescas para vê-la. E tem um fenômeno que acontece nessa pintura, além da sua beleza, né? Dela ser muito famosa, é que qualquer canto que você estiver, a impressão que você tem é que ela está olhando para você. Misericórdia! Não, gente, tem nada de fantasmagórico ou qualquer tipo de coisa sobrenatural, não tem nada disso, é apenas técnica. O Leonardo da Vinci, além dele ser um excelente pintor, ele era um grande estudioso, um cientista. Então ele colocava na sua obra toda essa técnica que dava essa impressão. Por exemplo, o Rafael Sanzio, ele pintou a escola de Atenas. A impressão que a gente tem é que a pintura ela vai penetrando assim, né, que a gente chama de perspectiva, dá uma impressão. Tudo isso é técnica. E como não falar do grande Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina, que é uma coisa impressionante, e fez o grande Davi. O Davi é uma gigantesca estátua feita em mármore. E aí é possível você ver os traços das mãos, do joelho, detalhes do corpo em mármore. Além dele, tem também o Botticelli, que fez o Nascimento de Vênus, né, da deusa Vênus. E na área literária, nós temos o grande Shakespeare, que escreveu Hamlet e a famosa história Romeu e Julieta, que todo mundo já ouviu falar. Mas também não para por aí não, tem tantos outros nomes. Na ciência nós temos Galileu Galilei.
Esse cara trouxe a teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol está no centro e não como pensavam na época medieval, que quem ficava no centro era o planeta Terra. Então são tantas descobertas, tantas transformações, né, através da arte e da ciência. Entre as características do renascimento cultural, o próprio nome, renascimento, algo que nasce novamente. Renascimento porque eles buscavam os clássicos da Roma e da Grécia Antiga como referência para a arte. Nós temos também o antropocentrismo, ou seja, antropô, homem, centrismo no centro. Na época medieval era o teocentrismo, ou seja, Deus no centro. Agora, com o renascimento cultural, é o antropocentrismo, o homem no centro. Oh, Marcelo, isso quer dizer que eles eram ateus? Não, eles eram cristãos, eles frequentavam a igreja, mas eles queriam valorizar a figura do homem, que o homem era capaz, né, de crescer, de evoluir pelas próprias capacidades. Assim também nós temos o humanismo, ou seja, a valorização do ser humano, o racionalismo, o grande potencial da razão e da ciência. Essas são algumas das características do renascimento cultural. Eu espero que eu tenha falado aí, vocês tenham entendido mais ou menos. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários. Se você achou legal, dá um like, por favor. E, né, compartilha, manda para geral aí. Muito obrigada e até o próximo vídeo.